Café com leitura, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 6. Nesse texto nós temos o início do ministério público de Jesus. Jesus está na região onde ele morava e fazendo alguns milagres. As pessoas perguntavam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus mesmo declarou que aquele que é profeta e faz milagres na sua casa, na sua terra, não é reconhecido e não é honrado. As pessoas não queriam ver a mudança do ministério de Jesus trazendo salvação e vida. Queriam ver apenas um Jesus simples e humano. Ele era totalmente humano, mas ele era totalmente Deus. E ele começa a manifestar a obra de salvação que ele quer realizar no meio do povo. E isto Jesus faz através de milagres, mostrando que aqueles que estavam ao seu redor deveriam crer, mas na terra onde ele estava havia muita incredulidade. Então Jesus começou a percorrer os povoados vizinhos. E ele chama os 12 e dá instruções a eles. E diz o texto que Jesus os convida a pregar as verdades do reino de Deus e a falar das bem-aventuranças, das realidades de salvação, o Evangelho, as boas novas que Jesus traz. E quando Jesus está presente, há uma questão, inclusive, de trazer um transtorno, trazer um desequilíbrio na realidade de um mundo pecador. O próprio líder Herodes, que era a maior autoridade naquele momento, também se sente incomodado com a pessoa de Jesus. Ele sabe que Jesus é amigo, companheiro de João Batista. Ainda que Herodes gostasse de João Batista, inclusive ouvia ele falar, apesar dele declarar sobre as questões de pecado e desvios de vida e moral que Herodes tinha, há uma festa e então a mulher de Herodes pede para que a filha dance e faça então um pedido ao rei. E esse pedido é a cabeça de João Batista. João Batista é decapitado, é morto, porque ele estava declarando a questão do pecado que existia naquele local, naquela situação, naquela época. E Jesus então continua o seu ministério, declarando vida e salvação, e milagres começam a acontecer. Nós temos aqui a primeira multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos são trazidos e Jesus então alimenta uma multidão. Isso mostra que Deus quer trazer providência, cuidado, abundância para as nossas vidas. Quando nós andamos nos caminhos do Senhor, o Senhor nos abençoa e para isso nós devemos desviar os nossos olhos do pecado, daquilo que é realidade neste mundo e viver o reino de Deus, a verdade em Jesus Cristo. Jesus realiza assim um milagre fantástico, alimentando a multidão. E logo em seguida, os discípulos saem com seu barco e Jesus então vai encontrá-los andando no milagre maravilhoso que é andando sobre as águas. E este é um fato marcante porque é um milagre fantástico que Jesus realiza para mostrar para os seus discípulos que ele tem o controle sobre a vida e a morte, ele tem o controle sobre a natureza que criou, ele tem o controle sobre todas as coisas. Os seus discípulos vão aprender a verificar que é necessário ter coragem, não ter medo de viver Jesus, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas.